Olá, muito boa noite. O programa Doc.com desta semana está no ar. O programa Doc.com traz entrevistas hoje com o advogado especialista em questão eleitoral, em direito eleitoral, o Luiz Setembrino. E também vamos entrevistar o presidente municipal do Solidariedade e o secretário municipal do Solidariedade, respectivamente aí o empresário Marcos Zampieri e também o seu filho Ricardo Zampieri. O Marcos, presidente do Solidariedade, o Ricardo, secretário-geral, falando a respeito das questões eleitorais que envolvem o partido. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. O assunto agora são as regras, a lei que determina aí a conduta dos pré-candidatos e futuros candidatos às eleições municipais. Na legislação anterior à mini-reforma eleitoral, nós já estaríamos em período de convenções partidárias, que iria até o dia 30 deste mês. Mas, com as mudanças aprovadas no Congresso, que passam a valer a partir destas eleições, agora de 2016, o calendário é outro. E para falar a respeito do que mudou, do que vale, do que não vale, para estas eleições, nós vamos conversar agora com o ex-juiz eleitoral, também um advogado especialista na questão eleitoral, que inclusive tem um livro, sobre as eleições e as condutas aí vedadas aos agentes públicos, que é o Luiz Setembrino. Muito boa noite, Setembrino. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado antecipadamente pelo convite. E você falava justamente nas convenções, que eram de 10 de junho a dia 30 de junho, que foi nas eleições passadas. Agora elas passaram a ser do dia 20 de julho do mês que vem ao dia 5 de agosto. Mas o importante, assim, num painel geral para entrar nessa conversa, é dizer que a chamada reforma eleitoral de 2015, que foi a lei 13.165, ela alterou parte do Código Eleitoral, parte da lei eleitoral e parte da lei dos partidos políticos. As principais mudanças, assim, de realce, que nós podemos dizer, com relação aos candidatos. Antigamente tinha que estar um ano filiado a um partido político, agora basta ser 6 meses. Então não precisa ser mais um ano. Ele tem que ter apenas um ano de domicílio eleitoral. Ou seja, tem que residir no município há um ano antes da eleição. Isso. E pelo menos 6 meses antes estar filiado a um partido político. Antes era um ano que precisava estar filiado. Isso. Agora... E essa questão das convenções, segunda-feira, dia 20, portanto, vamos estar a um mês do início das convenções para as eleições deste ano. Isso. Então essa foi uma das mudanças importantes que ocorreram. A outra mudança foi com relação, por exemplo, ao financiamento de campanha. Antigamente a pessoa jurídica poderia fazer doação, agora ela está proibida de fazer essa doação. Depois houveram algumas mudanças na propaganda eleitoral também, na prestação de contas e outras que nós podemos conversar no transcorrer desse bate-papo. Pois é, você tocou nessa questão da doação eleitoral, que foi uma das principais mudanças em relação às eleições anteriores. Hoje não é possível doar pessoa jurídica, ou seja, empresa não doa para candidato. Para partido pode doar ou também não? Então ficou assim, a pessoa jurídica ela não pode fazer qualquer doação, seja para o candidato, partido ou coligação. Então o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era legal esse tipo de doação, considerou inconstitucional e aí então essa parte ficou, digamos, revogada na legislação eleitoral. Então hoje você só pode manter a sua campanha, o candidato, com o fundo partidário, que é o dinheiro que vai aos partidos políticos, com a doação do dinheiro que entra para o partido por pessoas físicas que doam ao partido, ou já o caixa existente do partido, então ele pode repassar aos diretórios estaduais e municipais que distribuirão os seus candidatos. Então todo candidato hoje, ele para manter a campanha, ele tem que ter recurso próprio, e ele pode investir com esse recurso próprio até o valor de gasto que ele diz que vai ter durante a sua campanha. Então, se ele disser, vou gastar R$500 mil para candidato a prefeito, ele pode bancar desde que, evidentemente, ele tenha isso também declarado perante a Receita Federal no ano anterior.
Ele não pode simplesmente, por exemplo, eu vou fazer um empréstimo, vou levar um avalista de uma empresa, o dono de uma empresa, e com esse dinheiro eu vou ser candidato. Então também há uma vedação nesse sentido. Você pode fazer um empréstimo pessoal desde que você mesmo possa garantir o valor que você está emprestando. Isso é para impedir um subterfúgio. Então ele pode ter dinheiro dele para ele mesmo, dinheiro que venha do fundo partidário, e ainda doações de pessoas físicas, que são até 10% do valor bruto do que a pessoa declarou perante a Receita Federal. Então ela pode fazer uma doação, isso em dinheiro. E ela pode fazer uma doação estimável em dinheiro de bens móveis e imóveis até R$80 mil, que não entra nesse valor. Por exemplo, ele quer entregar um local onde ele pode operacionalizar com um comitê, um candidato a majoritário, um candidato a prefeito, e aquele aluguel seria caro. Então ele vai dizer, olha, isso tem que pertencer a ele, tem que ser de propriedade dele, e ele então pode, evidentemente, ceder aquilo ali, que não ultrapasse, durante o período que vai ficar, ao preço de mercado, não ultrapasse 80 mil no exemplo que estou dando. Pois é, essa questão a gente percebe que o cerne ali da corrupção, pelo tudo que a gente tem visto na Lava Jato, ela começa realmente no financiamento da campanha por empresas. Depois elas vão cobrar a conta. A gente viu agora o Sérgio Machado da Transpetro, que está fazendo aí com as suas delações, ele vai ter que provar, logicamente, mas pelo que ele está falando, está fazendo um estrago aí na cúpula do PMDB, chegou ao Temer, enfim. E lá no ano de 2012, eu lembro que uma das construtoras, Queiroz Galvão, se eu não me engano, doou 11 milhões e 800 mil reais ao PMDB, ao partido. Quem que é bom a esse ponto de doar um valor tão grande desse se não for ter algo em troca? Então me parece que realmente a lei nesse sentido ela vem para tentar melhorar essa questão. Muita gente fala, mas não adianta, vai ter o Caixa 2, sempre teve. Tá, mas a Lava Jato está aí, outras operações podem vir. Será que as empresas vão estar dispostas a correr esse risco? É uma lei que realmente pode melhorar aí nesse aspecto de combate à corrupção, já na campanha eleitoral. Na verdade, essa mudança eu vejo assim como moralizadora na campanha eleitoral. Porque todas as empresas que fazem altos valores em doação, você disse bem, elas não vão doar pela beleza da campanha, pelo nome, pela filosofia do partido e muito menos pelos olhos do candidato. Elas vão fazer adiantar uma doação para depois ter uma maneira de influenciar e retirar muito mais daquilo que elas doaram. Então essa medida ela é moralizadora e nós estamos vendo aí a questão da Lava Jato, onde diversos empresários, donos das maiores empreiteiras do país, estão presos, devolvendo dinheiro e isso devidamente comprovado. Deixando de lado essas delações a delivery, que são feitas assim sem apontar prova concreta nenhuma, mas de um modo geral eu acredito que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a partir dessas colocações, vão investigar minuciosamente. E aquilo que ficar comprovado, vão responsabilizar, não há dúvida nenhuma, sejam hoje cidadãos que exercem cargos públicos, sejam senadores, sejam governadores, sejam deputados federais, ou assim por diante, e assim também os empresários envolvidos, não há dúvida nenhuma. Eu acho que isso é moralizador, e o povo está desacreditado nos políticos, em razão de ver tanta bandalheira, tanta corrupção, tanta roubalheira. Então ele precisa acreditar novamente, porque bem ou mal, nós estamos envolvidos no dia a dia da política. O preço do quilo de feijão, o salário do cidadão, a saúde à disposição do cidadão, o transporte coletivo, a segurança, tudo isso vai depender do processo político. Então é preciso que o cidadão venha e participe ativamente, fiscaliza, procure escolher bons nomes e partidos que tenham independência e não estejam comprometidos com a roubalheira. É verdade. E nós falamos da questão de data, de calendário, que as convenções passaram, portanto, de 10 a 30 de junho deste mês. Estaríamos em período de convenções, se fosse na legislação anterior, com as mudanças de 20 de julho a 5 de agosto. E a data da eleição não mudou, é o primeiro domingo de outubro, ou seja, diminuiu o tempo para a campanha. Como vai ser, a partir do momento
em que se firmaram os candidatos, né, dia 5 de agosto, qual o procedimento aí até entrar em questão de propaganda, questão aí também no horário eleitoral gratuito na televisão? Bem, você disse bem, o tempo da campanha eleitoral diminuiu, de 90 para 45 dias, na rádio de 45 para 35. Então, no dia 5 termina as convenções. No dia 15 é o último dia para registro dos candidatos. A partir do dia 16 está aberta a campanha eleitoral. Isto é, todos os candidatos poderão, já estando registrado, fazer campanha, ir para a rua, exibir as suas bandeirolas. Nós vamos mostrar também, conversando aqui, que não há mais cavaletes, né, que atrapalhavam tantos, né? Então esses cavaletes foram tirados, as placas hoje que vão nas residências, nos veículos, não há mais envelopamento. Então há uma série de mudanças importantes assim. Mas o que é de ressaltar, então, é que a partir do dia 16 é a campanha eleitoral, e para pedir colaboração para a campanha financeira, o candidato tem que estar com o nome, com o seu pedido de registro formalizado, ele tem que ter o CNPJ junto à Receita Federal e ele tem que abrir uma conta bancária. E a partir daí, então, ter também os recibos eleitorais para começar, então, a solicitar o apoio. Esse apoio, como nós já dissemos, pode vir só de pessoa física, do partido ou dinheiro que vem do fundo partidário. É importante dizer que o candidato e o partido, um pode doar para o outro. Mas um candidato, por exemplo, rico, ele não pode doar para o partido, por exemplo, R$1 milhão para que o partido volte para ele. Quando ele doa para o partido, ele não pode ser beneficiado com esse dinheiro. Certo. Então é justamente para impedir que um candidato que fosse rico pudesse usar um subterfúgio. Então essa medida também foi tomada. E também é importante dizer que pessoas estrangeiras, né, não podem, pessoas jurídicas estrangeiras não podem fazer doações. E também pessoas físicas que por delegação pública, ou seja, concessão ou permissão, tem uma atividade comercial, também não pode doar. Por exemplo, se alguém operacionaliza, por exemplo, aqui a cidade de Ponta Grossa, uma banca de jornal junto ao terminal, ele não pode porque ele tem uma concessão e uma permissão, mesmo sendo pessoa física, né? Então ele tem uma série de restrições, então tem umas restrições importantes nesse sentido. Agora também uma coisa a ressaltar é que no dia 30 agora de junho, quem for pré-candidato e tiver o seu nome aprovado em convenção, que vai de 20 a 5 de agosto, e for, por exemplo, apresentador de programa ou comentarista, seja de televisão ou rádio, ele tem que deixar agora dia 30. Dia 30. Dia 30. Candidatos que estão em meios de comunicação. Pré-candidatos. Pré-candidatos. É porque ele só vai porque senão depois lá não vai poder ser aprovada a candidatura na convenção. Isso, daí se ele deixar para lá e passar na convenção, ele terá o seu registro cassado e a emissora de rádio ou televisão terá uma multa. Ah, sim. Bom frisar, né? Nós temos aí muitos comunicadores, né, que são pré-candidatos e que vão disputar as eleições, e participação, né? Porque as participações também são vedadas, né? Muitos comentaristas. O importante disso é porque a lei anterior ela dizia o seguinte, que você só se afastava após a convenção. Então, como a lei foi alterada e alguém não estiver atento a esse detalhe, pode de repente ter seu registro cassado e a emissora que ele está trabalhando uma multa. Então tem que ficar atento a essa situação. Parece-me que foi um lapso aí, porque as convenções anteriores, como a gente já frisou aqui, de 10 a 30 de junho. Então, passava as convenções, 30 de junho não podia mais apresentar. Agora mudou a data das convenções, mas essa lei ficou em 30 de junho. Mas eles alteraram a lei nesse dispositivo, porque a regra seria que fosse a partir de 15 de agosto, quando é o último dia da convenção, como era anteriormente. E não é isso. Quer dizer, restringiram mais a participação daquele que está, digamos assim, dia a dia em contato com a população, seja pelo rádio ou pela televisão. Para deixar mais equilibrada a disputa, né? O objetivo sempre da eleição é o princípio da igualdade, né? Esse é o objetivo principal. Isso que a Justiça Eleitoral procura resguardar. É nesse sentido, nesse aspecto, né? Então agora nós estamos num período assim de uma propaganda intrapartidária. É onde aquele que quer ser candidato, filiado a um partido, busca dos seus correligionários também ali filiados a indicação do seu nome. Então a convenção
convenção o que é? A convenção é uma reunião do partido político ou de partidos políticos para formar uma coligação, que vão entre o dia 5 ao dia 15 de agosto, entre o dia 20 de julho, né, a 5 de agosto, se reunirem para definirem os candidatos. Quantos candidatos podem ser indicados à Câmara Municipal em nível de sexo masculino e feminino? Também é outro detalhe importante, né? Bem, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é de que 30% mínimo de um e 70% máximo do outro. Ou seja, se tiver 10 candidatos, 7 forem homens, 3 têm que ser mulher, obrigatoriamente. O TSE tem entendido que não basta reservar a vaga a um dos sexos. Ela tem que ser preenchida. Por exemplo, se eu tenho 20 candidatos, homens, eu tenho que ter 20 vagas, eu tenho que ter, seja 14 candidatos para homens, sexo masculino, 6 para mulheres ou vice-versa. Eu tenho que obrigatoriamente registrar 6 e 14. Não pode deixar vaga. Se eu registrar só, por exemplo, 10, eu só posso registrar daí, e eu registrar 3 mulheres só, eu não posso registrar os 14, eu só posso registrar 7. Proporcional. Então o TSE tem entendido que daí deve ser devolvido isso pela Justiça Eleitoral à coligação ou ao partido para que ele supra o nome ou corrija a situação, sob pena de ser indeferido. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta falando mais a respeito dessa questão aí da legislação eleitoral, do que pode, o que não pode, tratar também da propaganda, como o Setembrino falou, os cavaletes estão proibidos, vamos saber o que mais, o que pode, o que não pode, é um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, continuando a conversa com o advogado especialista na questão eleitoral, o Luiz Setembrino. Setembrino, a questão da propaganda que nós comentávamos, você já antecipou que os cavaletes, né, que a gente vivia aí tropeçando aí, né, pelas ruas durante a campanha, era um em cima do outro, era um tal de candidato derrubando o cavalete do outro, dava aquela confusão. Não pode mais. Os cavaletes agora não podem mais nessa eleição. O que pode nessa eleição agora são aquelas bandeiras, desde que móveis, mas eles entendem como móveis que você pode colocar a partir das 6 horas e recolher até as 22 horas. Aquelas bandeiras que fica agitando com o nome do candidato. Certo. Então elas poderão ter. Aqueles famosos pirulitos que ficam as formiguinhas, né? Esses pirulitos. Mulheres contratadas. Não, só bandeiras. Pirulito, boneco, assemelhados, isso não pode mais. Não pode mais. Agora somente bandeira. Pode ter uma mesa, desde que ela não dificulte o trânsito das pessoas para entrega de santinho ou de outra propaganda qualquer. Por exemplo, trazer uma mesa, colocar ali no calçadão, por exemplo, num cantinho que não atrapalhe o trânsito, pode entregar o santinho. Mas aqueles pirulitos, aquelas, não pode mais. Não podem, e mesmo essas bandeiras, elas não podem fechar nos cruzamentos, né, nos entroncamentos ali, e que prejudique o trânsito, a visibilidade. Isso o juiz pode mandar recolher e pode mandar multar o partido ou a coligação e o candidato. Então esse é um dos pontos importantes. É a questão dos carros. Existe uma metragem, muito pessoal usava a questão do perfurate, né, todo o vidro atrás do carro, alguns até plotavam inteiro. Qual que é a recomendação agora? Do carro agora? Ficou assim, os carros não podem mais ser envelopados, plotado inteiro. Só pode o vidro de trás, perfurado, pode, todo o vidro. Ou não querendo fazer aí, ele só pode usar uma propaganda de 40 por 50 centímetros no carro e nada mais. Nas casas, que era até 4 metros quadrado, hoje é meio metro quadrado e não pode ser de madeira e nem de outro material, a não ser de papel e de vinil, mais nada. Então, até o material é normatizado. Não pode de madeira mais. Não pode mais. Então isso é importante deixar claro isso, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. O que mais os partidos podem fazer? Eles podem doar, por exemplo, boné, camiseta e outras coisas que tragam vantagem ao eleitor. Não, isso é proibido e é crime. Então não pode doar nada, né? Mas ele pode vender um boné, ele pode vender uma camiseta, desde que não tenha o nome do candidato e nem fale das eleições. Fale só lá, é material do partido mesmo. Por exemplo, o partido A tem o material dele de campanha sem envolver nome de candidato e número. Então ele pode vender para arrecadar dinheiro, evidentemente, para o partido. Mas esse material tem um detalhe, ele não pode ser mandado fazer durante o período eleitoral. Ele já tem que estar pronto, inclusive na prestação de contas vai aparecer a nota de entrega disso e o pagamento, e não pode mandar fazer mais quando está no processo eleitoral.
Então, o que ele pode fazer ainda? Ele pode fazer um jantar, ele pode fazer um café para os seus eleitores. Olha, ele pode, só que ele tem que avisar 5 dias antes à Justiça Eleitoral que vai fazer um jantar, que vai cobrar por esse jantar, e esse dinheiro vai entrar e vai ser depositado na conta da campanha. Isso pode, sem nenhum problema, e o juiz vai designar alguém para acompanhar esse evento que vai arrecadar dinheiro para o partido ou para o candidato, se for Os o caso. famosos churrascos, né, que os candidatos aí, a gente sabe que bancam aí durante a eleição, isso já era vedado, continua. Continua vedado, mas o que eu quero dizer é que se ele quiser fazer um churrasco e cobrar por isso, ele pode fazer. Não há problema nenhum, desde que ele avise a Justiça Eleitoral o dia, o local, para quantas pessoas ele pretende fazer, digamos assim, e qual o valor. Então o juiz vai designar um representante da Justiça Eleitoral para acompanhar isso. E depois ele tem que prestar conta e depositar o dinheiro na Justiça Eleitoral. Tá certo, a questão, a gente tem comentado no blog, também no espaço aqui do programa, que esta eleição, ela, por ser um espaço menor de tempo, ela vai se concentrar na eleição majoritária, principalmente na televisão, num horário destinado à propaganda eleitoral na televisão. Teve mudança também, parece que diminuiu o tempo, mas as inserções durante o dia, nos intervalos comerciais, aumentaram. Como que ficou essa situação? Bom, ficou a partir do dia 26 de agosto, então de 45 dias passa para 35, e a majoritária, que é a eleição de prefeito e vice, ela tem dois blocos de 10 minutos, né? Na rádio, 2 na televisão, de manhã ao meio-dia, depois também na televisão ao meio-dia, na rádio de manhã e ao meio-dia, e na televisão ao meio-dia e à noite, também, sem problema nenhum. 2 blocos de 10 minutos. 2 blocos de 10 minutos. Ou seja, antes era meia hora, era agora um bloco diminuiu maior, para 10. diminuiu para 10. Mas aumentaram as inserções Aumentou durante as o dia. inserções, então as inserções elas são 10 minutos, 70 minutos diários, sendo que 60% dessas inserções são para a eleição de prefeito e vice, e 40% para vereador. E vereador não tem mais propaganda em bloco. Só tem propaganda em bloco, como eu acabei de dizer o tempo aqui e o período, as eleições majoritárias, isto é, de prefeito e vice. Ou seja, aquele que tinha um dia era para prefeito, outro dia para vereador. Não, agora não tem mais. Aqueles blocos de meia hora, aqueles blocos é só o telespectador não vai ver mais, vai ver... Não, ele vai ver para a majoritária, para prefeito e vice, não para vereador. Para vereador, somente nas inserções, Isso. E aí com certeza agrupado por partido ou por coligação, né, cada vez que entrar aquele, creio eu que será um espaço de 30 segundos ali no Ele é o máximo de 1 minuto, mínimo de 30 e o máximo de 60 segundos. E aí é o partido que escolhe, né? É eles que definem, logicamente, né? Que se for de 30 vai ter mais. Se for de 1 minuto, Isso, vai ter menos. Lógico. E outra coisa também, nesses blocos pode aparecer quem não seja afiliado ao partido contrário e não seja pago por isso, para vir pedir voto para o candidato. Pode aparecer também pessoas com essa finalidade, cidadão que venha prestigiar o seu candidato, né? Mas não pode ter mais também de fundo, fotografias ou coisas assim para fazer relevar a entrevista, etc. Isso tudo também está proibido para essa eleição. Geralmente fazia, às vezes, o candidato a vereador e de fundo um candidato, o próprio governador, ou de repente a figura do governador, a figura do presidente. Isso está proibido, isso essas fotos que passa o vereador falando e a figura do prefeito atrás, né? Isso está errado, não pode mais e gera uma multa e propaganda irregular a figura e ilegal. Isso está proibido. E como a gente sabe, né, a gente acompanha aí a política há muito tempo e toda eleição, né, a questão de apoio para a questão de tempo de televisão, ela é preponderante. Isso está acontecendo agora, neste momento, não só em Ponta Grossa, mas... que define as candidaturas. Que define as candidaturas, né? Se viabiliza ter tempo de TV, né? E o tempo de TV, ele é proporcional ao número de deputados federais que os partidos têm na Câmara Federal. E aí, a junção desses partidos, numa coligação, é que vai determinar o tempo, é isso? Exatamente. Por exemplo, para as eleições majoritárias, você vai pegar 90% do tempo em razão do número dos deputados federais dos partidos que estão apoiando aquele candidato. Se for mais de 6 partidos, for 10 partidos, só vai contar a representatividade dos 6 maiores partidos na Câmara. E 10% é distribuído igualmente.
Então é assim que vai ser efetuado o cálculo. Então o partido que tem mais deputado federal é que vai receber mais tempo. E assim também para os debates. Qualquer debate realizado, ele só é obrigado a ser convidado, o candidato, por quem realiza os debates, no caso a imprensa, por quem tenha mais de 9 deputados federais. Então não é 9. Mais de 9 é 10, né? Não existe 9 em 1 aqui. Sim. Aqui é 10. Né? Então, muitas vezes o partido então faz uma coligação, o partido do prefeito tem 5 e o partido do vice tem 5. Daí o TSE permite a somatória na eleição majoritária para efeito de convite, daí se torna obrigatório. Se não é facultativo o convite, não é obrigado a ser convidado. Isso é importante deixar claro, né? Porque e isso interfere diretamente, né? Porque interfere, a gente sabe lógico, no debate é muito importante. No debate a gente sabe que os partidos que não têm mais de 9, né, 10 deputados na Câmara não vão poder participar, né? E a gente sabe que tem desaproveitam, né, a questão eleitoral para expor suas ideias, para ir confrontar, né? E realmente agora vão ficar... E outra coisa importante, por exemplo, normalmente as grandes redes de televisão, elas fazem um debate faltando ali 48 horas para as eleições, né? Então, neste caso, por exemplo, no primeiro turno, ela pode até ultrapassar o horário do outro dia. No segundo turno tem que acabar obrigatório à meia-noite. Então também tem relevância esses detalhes, né? Por exemplo, se ela começa às 10 horas da noite no primeiro turno, aquele debate, e ultrapassa a meia-noite, não tem problema. No segundo turno, não, tem que acabar obrigatoriamente à meia-noite. Tá certo, então, né? São várias alterações aí que a legislação eleitoral teve e, logicamente, que todos os partidos e os candidatos vão ter que cumprir. E, só para a gente finalizar, a questão também da prestação de contas. Exige-se agora que tenha um contador, né, para a campanha eleitoral? Tá, o TSE entende o seguinte, que é obrigado um contador que vai responder solidariamente com o candidato, que pode ter formação superior ou técnico em contabilidade. Então, existia essa dúvida, tanto faz um quanto o outro e é obrigatório sim. E outro detalhe é o candidato a proporcional a vereador, que poderia ter registrado sua candidatura, escolhido em convenção, mesmo que não tivesse 18 anos, mas completasse na posse. Agora ele tem que ter obrigatoriamente 18 anos. Tá certo, então nós vamos encerrando por aqui essa discussão, né? Mas logicamente que o telespectador do Doc.com, lá na página do TSE, tem lá o calendário eleitoral, o que pode, o que não pode, a questão da desincompatibilização, né, das pessoas que tiveram que sair dos seus cargos para poder ser candidatos. Tudo isso consta lá no calendário também. Quem quiser se aprofundar tem essa opção de ir até o site do TSE e acessar lá no calendário eleitoral, tem todas essas discriminações que nós tratamos. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, levando essas informações aí ao nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Tá certo, então, esta foi a entrevista com o Luiz Setembrino, ele que é advogado, especialista aí em direito eleitoral, ex-juiz eleitoral aqui em Ponta Grossa, tratando dessas questões que mudaram aí para as eleições deste ano, que é tão importante, todos os candidatos, e você, telespectador, que é eleitor, pode ficar atento, afinal de contas, o judiciário, a justiça eleitoral, ela só age quando ela é estimulada, quando é levado uma denúncia, né, de casos aí que estão contra a legislação. É muito bom ficar atento aí durante a campanha. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta numa conversa com o presidente municipal do Solidariedade, dando continuidade aí às nossas entrevistas com os partidos, como os partidos políticos estão se organizando para as eleições deste ano. O presidente municipal do Solidariedade, o empresário Marcos Zampieri, que fala conosco no próximo bloco. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com e ao longo dos últimos programas do Doc.com, nós estamos conversando com lideranças políticas, com partidos que vão aí formar as coligações, que vão apresentar os candidatos a vereador e a prefeito de Ponta Grossa. E você, amigo telespectador do Doc.com, ficando informado aí do que acontece. Hoje recebemos aqui
o presidente municipal do Solidariedade, o empresário Marcos Zampieri, e também o secretário-geral do Solidariedade, o Ricardo Zampieri, filho do Marcos, que conversam agora conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite, jornalista Eduardo Farias. Boa noite, telespectador da TV Educativa. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, retornar ao programa, né? Mesmo porque acho que faz um interstício de 2 anos que a gente não retorna. E eu digo uma satisfação porque a gente observa, eu que sou um telespectador assíduo do teu programa, a gente observa a transparência, a linha de conduta ilibada que você tem, a seriedade, a serenidade que você tem e, acima de tudo, a imparcialidade que você tem por ser um programa mais voltado para o meio político. Mas essa imparcialidade que detona dentro do teu programa, que expõe dentro do seu programa, é um fato a ser enaltecido mesmo. Mas porque a gente sabe que muitas vezes a imprensa no meio político tem uma tendência para um lado ou para o outro e você tem essa total imparcialidade. Eu agradeço o comentário. Boa noite, Ricardo Zampieri. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao telespectador da TV Educativa, do programa do DOC. Mais uma vez é uma alegria imensa, né, poder estar novamente aqui no seu programa. Pois é, o Solidariedade, Marcos, você que esteve muito tempo no PSC, né, foi candidato aí 2 vezes a deputado estadual, fez votações aí expressivas, né, e achou por bem, né, nesta eleição, neste cenário político, ingressar no Solidariedade, com todo o aval aí do deputado federal, o Fernando Francischini. O Felipe Francischini esteve, né, aqui no programa também comentando, junto até com o Ricardo. E eu gostaria de que você falasse a respeito do que o levou a optar pelo Solidariedade. Olha, Eduardo Farias, na oportunidade, em 2000, fui vereador pelo PPS, saí em 2004, não disputei as eleições seguintes. Em 2008, a gente teve o interesse de disputar as eleições de deputado estadual em 2010. Em 2009, fui convidado por vários partidos. Naquela oportunidade, acabei optando pelo partido do Ratinho Júnior, né, que era na oportunidade do PC. Hoje ele mudou de partido também. E fiquei lá durante 7 anos, fui candidato em 2010, muito pouco, né? Não, acabei não logrando êxito, não chegando à cadeira na Assembleia Legislativa, ou seja, fiquei na primeira suplência, né? Mas quando foi o ano passado, 2015, uma conversa com o deputado Ratinho Júnior, ele mencionou da possibilidade em Ponta Grossa de caminhar de uma forma diferente que nós pensávamos, né? A gente que mora na cidade, a gente sabe como funciona o município, como está o município, e havia uma tendência a seguir com o atual prefeito. E nós temos divergências políticas com o atual prefeito e, proveniente disso, numa conversa com o deputado Ratinho, cheguei ao consenso com ele que não teria como dar sequência e continuidade, né? Saímos pela porta da frente, e foi muito bem tratado durante o período que fiquei lá, foram 6 anos. Só tenho a agradecer ao PSC, agradecer ao Ratinho Júnior, ao Ratinho Pai também, ao qual mantenho uma grande amizade até hoje, né? Mas nós temos que seguir uma ideologia do município, uma ideologia pessoal que eu teria no município. Então, diante do exposto, acabei saindo do partido. Fiquei lá uns 7, 8 meses sem nenhuma agremiação, sem nenhum partido, até que fomos procurados por alguns partidos, e uma conversa muito franca com o Fernando Francischini, que é bom que se frise, a opção pelo Fernando Francischini foi porque nós somos militares junto no 20 Bib em Curitiba. Talvez ninguém saiba disso, mas lá nos anos longínquos, lá de 88, 89, 90 e 91. Né? E nessa conversa que nós tivemos com ele, nós acabamos optando até por essa proximidade que tínhamos lá atrás e pela ideologia partidária do Solidariedade e pela liberdade que nós teríamos de expressão dentro do município de Ponta Grossa. Essa questão de liberdade que você frisou, até o Ricardo comentou essa questão também de liberdade de poder decidir, né? Porque muitas vezes, Marcos, a gente sabe no meio político que o municipal é ditado pelo estadual ou às vezes até do nacional. Muitos partidos funcionam maioria, assim. Diria que 99% dos partidos é assim. Aí essa garantia de liberdade é muito importante, Ricardo. Justamente essa liberdade é essencial praticamente em todos os partidos, mas não é uma realidade que atua, né? Então, desde os inícios das conversações com o Francischini, com Solidariedade, ele nos deu essa abertura, né, essa possibilidade, principalmente até de trabalhar na nossa região, e isso é um fato que nos alegra muito, principalmente porque, como o Marcos comentou, nós temos aqui na nossa cidade, nós moramos aqui, conhecemos a realidade do nosso município. Tanto que as pessoas de fora não têm esse conhecimento, né? Então, realmente, quais são os problemas, né? Quais são os assuntos a ser tratados pela comunidade? E é isso que encanta, principalmente, a ter essa maior autonomia por parte dentro do partido. Pois é, Marcos, e eu lembro que numa entrevista
para o blog, até publiquei, teve uma repercussão essa matéria, você se colocava como pré-candidato, né, a prefeito de Ponta Grossa pelo Solidariedade a partir do momento que você assumiu a presidência, assumiu o comando do partido. Está mantida essa pré-candidatura? Olha, Eduardo, quando nós assumimos o partido, o objetivo do Fernando Franskin, deputado federal, do Felipe Franskin, deputado estadual, era o crescimento do partido. E um partido se cresce sempre quando ele tem a disputa na majoritária, né? E nós falamos bem claro a ambos, quando estivemos lá em Brasília, né? Nós falamos para os dois, tanto o pai como o filho, os deputados estadual e federal, os Francisquini, que existia o interesse, né, de disputar a prefeitura de Ponta Grossa. Quem que não quer ser prefeito do seu município? Quem que não quer contribuir com o seu município? Então, é claro que é muito importante isso, mas claro que isso passa por uma série de análises. Como nós falamos, nós temos interesse sim de participar, né? Nós vamos participar direto ou indiretamente, nós vamos participar do processo eleitoral, tanto no majoritário para prefeito, como também no legislativo, né? O Ricardo, que inclusive é pré-candidato a vereador pelo Solidariedade. E nós temos o interesse sim, mas vai se analisar, vai analisar grupo, e hoje nós podemos dizer que nós temos formatado um grande grupo político, né? Isso é muito importante, mas isso conversa com os outros grupos políticos também. A gente não pode ser simplesmente achar eu e pronto. Não é, a gente tem que ouvir também o outro lado, assim como a gente tem ideias, tem inovações, tem uma linha de gestão, também tem outras pessoas que tem outras pessoas competentes para fazer isso também. Agora, o que não pode é nós dar sequência e continuidade em uma prefeitura, não tem gestão. Isso não pode. E quando eu falo gestão, Eduardo, não é só o prefeito, não. É o prefeito, os secretários. O prefeito, ele é uma ícone, mas ele não consegue administrar todo. Se ele não tiver abaixo dele lá um secretariado competente, um secretariado que tenha condições de ser um gestor da sua secretaria, que tenha conhecimento da secretaria, também não vai ajudar. O prefeito pode ser o melhor prefeito do mundo. Vai chegar aqui e as coisas não vão acontecer. Então, começa por um grande prefeito e, claro, tem que dar sequência e continuidade com os seus secretários também. Na questão do majoritário, existe o interesse sim, mas estamos conversando com outros grupos políticos, né, que também têm um tanto quanto competência, que pensa de igual monta como nós, e existe a possibilidade de sair candidato ou de compor. Essa possibilidade existe mesmo. E como agora mudou a legislação, vai 45 dias antes da eleição e não 90, eu acho muito importante isso, porque o Brasil nas eleições para 90 dias, agora diminuiu para 45, né, deveria ter diminuído para 30, né, e que com isso o Brasil pararia menos, ter um crescimento maior, mesmo porque o país precisa nesse momento. Mas 45 dias já foi de grande valia. Então nós temos aí mais 45 dias para analisar isso, para dialogar com os outros companheiros de partido, dialogar também com as outras agremiações, os outros partidos, os outros administradores de partidos. É muito importante a gente ouvir todos e depois chegar a um veredito. Mas o interesse existe sim. Se eu falasse que não, eu estaria mentindo. Tá certo. E a gente sempre lembra do cenário político nacional que vivemos hoje, dia após dia, denúncias, delações, propinas. Ricardo, você acha que a eleição neste ano, né, não só em Ponta Grossa, mas nos municípios de modo geral, tende a ser diferente por questão dessa repercussão do que acontece em nível nacional? Como que você vê essa questão? Olha, Eduardo, até a nossa opção em relação ao Solidariedade já é pela história do partido, que é muito bonita, né, em relação à união dos trabalhadores para com os empregadores, os empresários. Ou seja, é um trabalho, uma ideologia muito bacana. E dentro desse cenário nacional, o atual momento que vive o país tem tudo para que nós tenhamos uma mudança nesse atual cenário eleitoral. Essa reforma política, que na verdade não foi uma reforma, assim, uma mini-reforma que o pessoal comenta, né? Essa diminuição de prazo, claro que tende a mudar e muito, conforme o Marcos comentou, né? O tempo de eleição é menor, o país para por um período um pouco menor também, e até as mudanças das regras. Eu acredito que o país avançou em muito com relação à doação de pessoas jurídicas, né? As empresas doando para pessoas políticas, candidatos, eleitos, que consequentemente, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que na realidade são pessoas que ficarão devendo favores para essas empresas. Então, felizmente, já tivemos um grande avanço em relação a isso, né? Agora somente com pessoas físicas podendo fazer a doação, mas ainda tem muito que avançar. Claro que serão eleições totalmente diferentes. Também há de se tomar muito cuidado, o Ministério Público, a Justiça precisa estar atenta com relação à fiscalização para não se tornar uma campanha de caixa 2, que o pessoal comenta muito, principalmente no cenário nacional. Então a atenção é muito grande voltada para isso, e a gente até comenta, mesmo até por várias experiências e tantas eleições, tantos anos, que poderá ser uma eleição bem diferente, até uma incógnita, né? O que se esperar deste ano de 2016, neste ano eleitoral, nesses últimos 45 dias?
Pois é, e voltando a tocar nesse assunto, Marcos, qual que é a sua visão aí em relação ao que se passa no país, essas informações aí de propina, Caixa 2? Na verdade, todos imaginavam que isso acontecia, agora está vindo à tona. Na realidade, todo mundo sabia que isso acontecia, né? E, como você falou, passar a limpo o Brasil. Isso está começando a nível federal, deve dar sequência aqui a nível estadual e também nos municípios. Tudo que acontece lá em cima, acontece em menor monta nos estados lá embaixo, né? Tanto no estado como nos municípios. Então, muito importante isso. O Ricardo falou sobre a questão de controle de valores de gasto. Eu acho isso interessante, mas na teoria, porque na prática vai fortalecer o Caixa 2. Somos sabedores, por exemplo, que um prefeito de Ponta Grossa não vai se eleger com R$1 milhão. Se somos sabedores, tão certo como 2 e 2 são 4, os valores são muito maior que isso, né? Então, e para ganhar a eleição, o que ele vai fazer? Vai fazer um Caixa 2. Então, acho que aí nesse sentido, acho que foi na contramão. O TSE foi na contramão. O TSE não, na realidade, essa decisão foi tomada a nível... Na Câmara, né? Então, vai na contramão porque é óbvio que isso vai acontecer. Tem cidade, por exemplo, imagina uma cidade de Curitiba, um prefeito se eleger com R$100 mil. Isso é uma utopia. Mas R$100 mil é muito dinheiro, mas não para se eleger em Curitiba. Então são coisas assim muito divergentes da realidade. Nós temos que, já que estamos colocando o Brasil a limpo, nós temos que trabalhar com o Brasil com transparência, né? Não adianta fazer, não pode gastar mais R$100 mil. Se o cara gastar R$100 mil em Curitiba, não vai se eleger, né? Então são algumas coisas que não dá para entender referente a esse tipo de procedimento. Agora, que o Sérgio Moro está passando o país a limpo, está passando, né? E o dado interessante, né, Eduardo? Falando sobre o Sérgio Moro, todo mundo fala, o Sérgio Moro é de Maringá. Puxa, eu tive que buscar nos anais aqui de Ponta Grossa para provar que ele é pontagrossense, que ele nasceu em 1971 em Ponta Grossa, que os pais deles eram pontagrossenses, o pai é falecido já, mas era aqui, formou inclusive a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a mãe dele é de Ponta Grossa, quer dizer, foi buscar nos anais aqui do município de Ponta Grossa para comprovar. Quando é coisa boa, nunca é de Ponta Grossa, você já viu isso? Porque o cara é de Maringá, depois sim, depois ele passou a universidade lá de Maringá, e foi para lá com a mãe e tal, mas ambos, os três, tanto pai como mãe e como o filho, são nascidos em Ponta Grossa, oriundos de Ponta Grossa. Tem que parar com essa... porque é só Cascavel, é só Maringá, é só Londrina. Ponta Grossa também é grande. Ponta Grossa é o 5º maior município do Paraná e tem que ter a sua respeitabilidade, com certeza. Tem que parar de se achar patinho feio, né? Tem que adotar aí sua posição, porque nós estamos, ainda bem, né, na contramão aí do cenário nacional, atraindo ainda indústrias, vemos a Ambev ampliando. É bem verdade que tudo isso começou, né, o processo muito antes desse momento de crise econômica, mas está aí DAF Caminhões operando, Ambev, a Heineken dobrando de produção, né? Ou seja, temos assim um futuro, né, que se possa acreditar. Agora é preciso... Pelo menos a expectativa, né? Pelo menos a expectativa. Agora, logicamente que cabe ao eleitor decidir pelas melhores pessoas que vão administrar tudo isso, né? E você também está Agora, é importante ressaltar, né, Eduardo? Há informações de bastidores que a Lava Jato vai chegar até Ponta Grossa. Tem um elo de ligação aqui da Lava Jato, lá de Curitiba, com Ponta Grossa. Logo, já foi citado um determinado empresário, logo ele vai conhecer o Sérgio Moro tete a tete. E assim, essa é uma informação realíssima. Temos essa informação também, Marcos, que realmente pode e já deve estar batendo a porta. Qualquer dia o japonês está lá batendo. Agora não, porque está tornozeleira. É verdade. Mas, voltando a falar da questão da organização do Solidariedade, a gente sabe que Ponta Grossa, até por ser a cidade polo dos Campos Gerais, é até normal que todos os partidos, as lideranças aqui do município, acabam coordenando os municípios da região. Como está também esse trabalho? Olha, quando nós somos incumbidos, não só de Ponta Grossa, como a região dos Campos Gerais, são vários municípios que compõem, e nós já havíamos feito esse trabalho lá 7 anos atrás, 6 anos atrás, se não me fala bem a memória, com o PSC, e agora nós estamos fazendo da mesma forma. Toda a região, nós estamos revendo as executivas, ou não tem, nós estamos criando executiva, algumas já disputando, inclusive, as eleições agora majoritária e também na proporcional nesses municípios, tal, com o intuito do partido crescer. Um partido só é grande quando ele tem uma amplitude, né? Ele tem que, não adianta ele ficar centralizado no determinado centro, ele tem que buscar em todos, seja um centro de pequena monta, de média monta ou de grande monta, ele tem que participar, tem que aparecer. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo na região dos Campos Gerais. Começamos meio tardio, porque nós se filiamos aí, foi no final de março, né? Mas para essa eleição já deu para dar uma levantada no panorama geral e dar uma qualidade a alguns municípios. E outros, na próxima eleição, com certeza, vai ter uma amplitude muito maior. O nosso objetivo é perdurar por bastante tempo na solidariedade. Até pela liberdade que a gente tem perante os comandados. Isso é muito importante, os comandantes, digo. Tá
Tá certo. E, Ricardo, a questão aí, você que está diariamente lá e conduzindo muito bem o MZ Notícias, primeira edição, o Marcos Obrigado. lá também comentando na Rádio MZ, né, que tem crescido bastante aí a audiência em Ponta Grossa. Nós também com a participação no MZ Notícias, segunda edição, às 6h30 da tarde, um espaço realmente muito bacana para levar as informações do dia aí ao ouvinte, ao nosso telespectador, que também é ouvinte da MZ, tenho certeza. Como que você tem visto todas essas informações que passam, por exemplo, da Câmara Municipal, né, esses projetos, atuações, você passa as informações, está por dentro, como que você avalia esse cenário? Eu avalio o seguinte, Eduardo, eu acredito que, até pelo momento que o país passa, existe uma probabilidade muito grande de nós termos uma renovação muito grande dentro da Câmara. E até em relação a isso, que nós percebemos projetos, alguns interessantíssimos, que tendem a somar para a nossa comunidade, mas outros que, infelizmente, deixam a desejar e muito para o município de Ponta Grossa. Projetos, alguns demagógicos, né, totalmente especulativos, e, de outro lado, até projetos que, infelizmente, tendem a envergonhar o nosso município, né? Eu acredito, até tenho, claro que gera muita polêmica, mas um projeto, por exemplo, um grande exemplo de um vereador que fez um projeto da Zumba nos bairros. A população precisando de saúde, a população precisando de educação, a população precisando de segurança no bairro, e a gente observa, se depara com um projeto como o Zumba nos bairros, né, para dança coletiva, enfim, no nosso município. Claro que não seja importante, mas não é a prioridade do nosso município, principalmente, né, pela realidade que a gente enfrenta na nossa comunidade, no bairro. A senhora sabe, o meu amigo, a amiga que está acompanhando, inclusive o telespectador da TV Educativa, da realidade aí do seu bairro, do seu postinho de saúde, do seu colégio, da segurança, do seu asfalto, sabe que existem prioridades. Por isso que nós temos projetos também que são valorosos. Mas a expectativa justamente é para nós termos uma renovação dentro da Câmara e até uma mudança em relação a esse cenário, principalmente pelo que está acontecendo. Eu acredito que a Câmara hoje, Eduardo, tem uma visão diante da população de Ponta Grossa, está deixando a desejar, deixa a desejar atualmente. E até por isso que é necessário pessoas com maior vontade em relação a esse tipo de trabalho. A população está um pouco com o pé atrás em relação não só tanto o cenário nacional, o cenário estadual, não é diferente na nossa Câmara Municipal. E é por isso que não que eles não estejam fazendo, mas eu acredito que é necessário um pouco mais de vontade e de força de trabalho em relação para mostrar para a comunidade de Ponta Grossa que a Câmara realmente está tentando fazer algo pelo seu município, batalhando e lutando pela nossa cidade, que é o que a população espera. Tá certo, então, Marcos, você acredita sobre essa mesma questão? Olha, eu vejo que a Câmara Municipal, endossa as palavras do Ricardo, ela tem projetos valorosos, né? Tem projetos assim de peso e que muitas vezes são inviabilizados, não sabe por quê. Né? Tem uma comissão de justiça e redação que falta um pouco de justiça. Eu vi recentemente um projeto para que fosse restaurados os módulos policiais, aí, colocação da guarda municipal nos bairros, para dar uma segurança maior, queira ou não queira, ela inibe a ação dos migrantes, né? Não porque o projeto foi apresentado pelo vereador Alisson Zampieri, que é meu filho, não por isso. Se for assim, eu poderia falar inúmeros projetos, inclusive um hoje que ele apresentou que para fazer controle de biométrico dos filhos do colégio municipal. Criança entra dentro do colégio, passa na catraca, se não passar em 15 minutos, como é um software que controla, a pessoa vai receber lá, a mãe, o pai, vai receber a comunicação via SMS, via WhatsApp, via e-mail, vai receber informação que não entrou. Muitas vezes a mãe e o pai colocam no ônibus para ir para a aula, meu filho está na aula, e muitas vezes não está. Né? Então projetos assim de outra banda, vem projetos como casinha de cachorro dentro do terminal. Puxa, com todo respeito aos animalzinhos, mas tem lá já um local específico da prefeitura para conduzir os cães. Eu, por exemplo, quando eu falei isso na rádio, me falaram que eu não gostava de cães. Eu não gosto, porque eu tenho 3 cães na minha casa. Né? 3 cães, o Eduardo conhece, eu tenho 3 cães dentro da minha casa. Então não é isso, a questão é que são projetos totalmente fora da realidade. O município precisa, como o Ricardo frisou, a segurança, a educação, hoje é pertinente. No município, a saúde, o vereador vai se preocupar com casinha de cachorro, o vereador vai se preocupar em fazer zumba nos bairros, né? Tem que fazer projetos valorosos. E isso que a imagem do político hoje é denegrida, né? E isso amplia muito mais esse lado denegritivo. Por quê? Aí o pessoal abre um jornal, lê aquilo ali, ouve na rádio e tal, ou assiste na televisão. Puxa, um projeto sem pé e sem cabeça, e pensa, eu pago lá X valor para um vereador para fazer um projeto desse. Né? Ele quer que vá no bairro, ele quer que atenda postinhos de saúde, vários postinhos de saúde fechados no município, ele quer que o vereador vá lá e brigue pelo município, pelo bairro dele, para abrir aquele postinho de saúde, para aquela escola que está lá parada tanto tempo, que não inicia as atividades. É isso que ele espera do vereador. Que vá lá no bairro, que ouça.
Agora, fazer projetos esdrúxulos como esse, aí realmente vai denegrir a imagem da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Eu sou favorável a uma renovação bastante grande mesmo. Isso mais favorável ainda à eleição, não à reeleição. Eu acho que não deveria ter reeleição nem para presidente da República, nem para senador, deputado federal, estadual, senador, vereador, prefeito. Eu acho que não só para o... Agora vai voltar a ser só para o executivo, mas devia ser para o legislativo também. Pessoal, todo mundo fala que o quê? O intuito é atender a comunidade, não, eu quero me doar para... Mas 4 anos tá bom, 4 anos tá bom. Faz 4 anos, dá oportunidade para outro entrar lá e fazer o mesmo trabalho. Tá certo, Marcos. A gente está chegando ao final do nosso programa. Teríamos aqui muito mais o que conversar, mas fica aí passado, né, a mensagem, a opinião, né, do Solidariedade de vocês em relação a essa questão. Gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com, você, Marcos, e você, Ricardo, também. Obrigado, Eduardo. Paulo, mais uma vez, é uma grande satisfação estar no teu programa e parabéns, continue com essa isonomia que você tem, com essa liberdade de expressão. Você é um exemplo em termos de comentarista político e, acima de tudo, como apresentador político. Muito obrigado e também um abraço especial ao telespectador da TV Educativa. Eduardo, só te agradecer. Novamente, obrigado pela presença. É claro, agradecer ao telespectador da TV Educativa, obrigado pela companhia. E também estender o convite, né? O pessoal acompanhou o Eduardo Farias, da MZ também, no segunda edição, a partir das 18h30 na 90,7 na MZ. Tá certo, então agradeço aí os comentários e, logicamente, vamos levando aí as informações do meio político para o nosso telespectador, o nosso internauta que acessa lá o blog do Doc.com e também no MZ Notícias segunda edição. Nós vamos ficando por aqui, né? Você quiser rever o nosso programa, está lá disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. Você quiser entrar em contato, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. E você já sabe as notícias do dia a dia, da política do município lá no www.blogdodoc.com. Uma ótima noite a você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.